Então, a gente queria saber, deputado, como é que a Câmara pode trabalhar ali junto com o governo federal para isso precisa ter um fim, né, deputada? Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica. E, primeiro de tudo, eu quero agradecer esse convite e a confiança, porque é extremamente importante a gente ter esse canal de comunicação amplo para que se possam debater esses temas. Referente a isso, Márcia, é realmente assim um problema muito grave, muito grave. Nós já tínhamos aí no nosso horizonte essa que é uma das questões que ficam muito imbricadas relacionadas à garantia dos direitos trabalhistas. Né? Nós já tínhamos aí no horizonte essa relação que a evidência do que aconteceu na Serra não seria um fato isolado. Nós já sabíamos aí da maçã, da própria, além da colheita da uva, do arroz, da batata, a gente já tem aí alguns chamados, mas cada vez mais isso vem e acentua esse processo, que é um processo muito duro, porque a gente está agora, por exemplo, está falando de um espaço em que tinham adolescentes, eram adolescentes entre 14 e 17 anos. Então a gente está falando, além dessa violação do direito, que pela forma, pelas condições de trabalho, a gente também está falando de uma relação muito mais complicada, porque tem adolescentes. Essa última semana agora, Márcio, na última sexta-feira, eu estive em Caxias do Sul. Teve um seminário puxado pela CUT, pela CTB, pela CSP de Lutas, enfim, pelas centrais sindicais, para fazer um debate a respeito de como a gente pode estar conduzindo de forma mais adequada, para poder ter a garantia de que o trabalho ele vai ser um trabalho decente, executado de forma decente e correta, com equipamentos individuais de proteção, que é um absurdo a gente pensar que nas lavouras, em alguns espaços, os trabalhadores estão lá fazendo essa manutenção de algo que é tão importante para a gente, porque está falando do nosso desenvolvimento econômico, mas que eles estão utilizando agrotóxico, por exemplo, e não estão tendo ali um equipamento de proteção individual adequado, porque essa contaminação pode gerar um problema para a saúde desse trabalhador, que é algo que a gente tem que estar atento, e a gente precisa responder isso à altura. Então, nesse seminário, mas que foi um importante seminário chamado por essas organizações, por esses sindicatos, foi tratado esse tema assim, de forma muito aprofundada. Mas tem um dado que eu quero trazer aqui para vocês, que nos preocupou bastante. O número de adolescentes, um número expressivo de adolescentes que estão nesses trabalhos, que estão executando essas tarefas. Inclusive, adolescentes que acabam perdendo a vida porque não têm uma capacitação adequada para exercer determinada função, que é uma função que precisaria aí de um preparo técnico muito aprofundado, e acabam perdendo a vida. E aí tem um exemplo de um adolescente em Caxias que foi justamente isso, estava fazendo ali um trabalho com uma empilhadeira e sofreu, assim, por conta da empilhadeira ter virado, ele acabou sofrendo um acidente, perdeu a vida por conta disso. Um adolescente de 17 anos. Então, a gente tem aí um trabalho que vai ser duríssimo, porque a gente vai precisar olhar para várias pontas, entre elas, principalmente a capacitação e a qualificação dessa mão de obra, porque se está acontecendo, e cada vez mais é o que já se demonstra, vão ter essas denúncias, a gente precisa pensar em como qualificar essa mão de obra, mas também como penalizar e punir, de fato, de forma exemplar, porque como aconteceu na Serra, 40 mil sai, o cara paga 40 mil e é liberado, isso acaba sendo assim, um deboche com a gente. Isso é um deboche para a sociedade. Porque a gente, obviamente, entende que esse é um processo que precisa ser levado com muito mais rigor para que isso não aconteça. Mas, em contrapartida, se precisa pensar numa perspectiva de qualificação desses profissionais, a gente tem que estar à disposição, e é o poder público quem tem que fazer isso. É o poder público, junto com esses órgãos que fiscalizam, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, a gente precisa estar aí com todos os promotores, com todo mundo que está envolvido, exigindo e fiscalizando para que isso não aconteça. Como disse e retomo, isso é um programa, é um projeto que precisa estar em todas
áreas, porque é um problema muito sério que fala, inclusive, de saúde pública. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente já tem conhecimento em estudos, inclusive pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, do quão danoso para a saúde pública é a utilização de agrotóxicos, de toda essa mistura para a saúde pública dos trabalhadores, para a saúde dos trabalhadores. Isso para a saúde pública tem um peso, tem um custo, mas tem um peso muito grande. Porque se a gente não promove o cuidado com equipamentos individuais de proteção, a gente vai estar colocando aí as pessoas em risco. Então, nós não queremos ser levianos de fazer com que algo que é tão importante para o desenvolvimento social e econômico do nosso Estado seja levado só a nível de punição. Mas também a gente não pode deixar de agir com o rigor necessário aonde isso vem acontecendo. Porque cada vez... Deputada, a gente ouve aqui no Congresso, enfim, os parlamentares fazem os discursos ali na tribuna, né, que é preciso combater, mas há alguma medida concreta aqui no Congresso para que, enfim, juntamente com o governo federal, isso seja combatido concretamente, de forma definitiva, o trabalho análogo à escravidão, deputada? É bom até que todo mundo nos ouça, que eu acho que a tua pergunta é bem pertinente, porque assim, existem no mínimo 11 PLs que já tramitaram por conta dessa mesma temática. Mas, ao mesmo tempo, essa burocracia, essa burocratização de tudo, ela acaba não impactando como deveria impactar na vida das pessoas. Então, acho que concomitante a isso, concomitante a essas ações que demoram, que são muito demoradas, de fato, pelo Congresso, a gente tem que agir e tem que ter uma resposta mais imediata para a sociedade. Porque este indivíduo que está trabalhando nessas condições, obviamente está fazendo isso para garantir a comida na mesa. Então, a gente tem que ter essa relação direta com o que é o imediato na vida das pessoas. Diante disso, nós estamos aí articulando, e já fomos com o Ministério do Desenvolvimento, também com os direitos humanos, também aí com a igualdade racial, com todos esses agentes, com o Ministério Público do Trabalho, com todos esses agentes, e aqui no Estado, e hoje eu estou aqui em Porto Alegre, também com a Assembleia Legislativa, a gente está trabalhando numa perspectiva de criar algo que seja mais efetivo. E esse algo mais efetivo é, por exemplo, olhar para os institutos federais como pontos de qualificação para essa mão de obra. A gente precisa investir nesses espaços para que esse trabalhador ele tenha aí a consciência de que esse trabalho não é um trabalho adequado da forma como vem sendo executado. Então tem que ter essas ações imediatas da fiscalização, da capacitação e do acompanhamento. Porque, de novo, digo aqui, cito o caso ali na Serra, pagar 40 mil de uma fiança e se liberar diante de algo que foi tão absurdo, não se pode negociar com isso. Eu acho que nós temos aí muitos pontos a serem trabalhados, mas a nossa ação imediata, ela precisa ser para dar resposta para essas situações que estão ocorrendo agora. Mas essa burocratização de tudo, essa morosidade que é o trâmite político, que obviamente lá na frente pode reverberar de uma forma muito mais ampliada, e é importante dar sequência, é fundamental, mas a gente tem que ter ações mais objetivas, porque é isso. A população está se colocando em risco porque precisa ter comida na mesa, porque a gente sabe que tem toda aí uma relação com a precarização dos postos de trabalho, com o desemprego que aumentou, com esse período de pós-pandemia que acentuou essas desigualdades na nossa população. Então, a gente tem que ter isso como um dos principais pontos. Tem que ter a lucidez e compreender esse momento, que é um momento socioeconômico e político que vem levando, por vezes, as pessoas a terem poucas possibilidades, poucas opções e aceitam. Isso é muito triste, mas acabam ficando nessas condições de trabalho, porque às vezes de medo de e de perder este que é o único emprego, essa que é a única forma de renda de colocar a comida na mesa. Diego, tem alguma pergunta, deputada? Diego? Eu teria várias, Márcia, mas a gente vai ter que conversar com a deputada numa outra oportunidade. A gente está com o tempo bem estourado, tem que trazer também a rede que chega daqui a pouco. Ainda tem em Porto Alegre ainda, já, tá? A gente tem uma pauta com o prefeito Sebastião Melo que vai a Brasília. Deputada, muito obrigado pela participação. Perfeito. E essa pauta vai se prolongar aí aos próximos dias e com certeza a gente vai voltar a falar aqui no programa.
Márcia e Diego, eu que agradeço a todos os ouvintes aí também pela atenção, me coloco à disposição e fico à disposição mesmo, eu, a Mandata, e deixo aí as redes sociais, os contatos que a gente tem disponíveis para que a população nos procure, nos chame, nos incite, nos questione, mas também nos ajude a construir formas da gente ter uma gestão mais participativa, mais ampla e mais objetiva com as necessidades da população do Rio Grande e do Brasil. Obrigada pelo espaço, um enorme abraço, e estou aqui, é só chamar. Obrigada, deputado. Um grande abraço. A gente se encontra amanhã aqui na Câmara. Já. Abração. Bom trabalho. Outro, deputada. Tchau, tchau. Até mais, Márcia. Bom trabalho. Igualmente, Diego. Valeu. Gente, um rápido intervalo. Muito rápido, tá? E já a gente volta com mais Jornal da Acústica. Hora certa. Lojaspompeia.com. É fácil ser fashion. 12:47. No Kroloff, o preço da banana tá caindo de maduro. A oferta da cebola é de chorar de rir. E o pimentão tá vermelho de vergonha de tão barato. Dia da feira Kroloff. Banana caturra 2,69. Bergamota japonesa 2,98. Abacaxi pérola 3,99. Maçã gala 3,67. Cebola comum 2,79. Batata branca 2,57. Tomate rasteiro longa vida 2,99. Salsicha nobre quilo 5,99. Economizar no Kroloff é mole pra chuchu. Kroloff, sempre fazendo parte da sua vida. A ortopedia é a área da medicina que visa o tratamento e a prevenção das doenças das articulações, ossos e músculos. Com o aumento da expectativa de vida, a prevenção e o tratamento precoce destas patologias podem postergar e até evitar possíveis correções cirúrgicas. Dr. Sandro de Matos Dias é especialista membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia. Consultório em Pelotas, no condomínio Moinhos Office, sala 406, e em Camaquã, Avenida Presidente Vargas 953, fone 5136718304. Está à procura da casa própria? Conte com a Meta. Procurando um apartamento para alugar? Conte com a Meta. Querendo vender o seu imóvel? Já sabe, né? Conte com a Meta. Atuando no mercado imobiliário de Camaquã e região há mais de 30 anos, possuímos estrutura moderna e equipe qualificada, sempre a postos para te auxiliar, seja no aluguel, compra ou venda. Conte conosco. Meta Imóveis, realizando sonhos. O seu começo de tarde na Acústica tem mais informação. Jornal da Acústica, de segunda a sexta ao meio-dia. Oferecimento Lojas Pompeia. É fácil ser fashion. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, dermatologista. Doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista. E Meta Imóveis, realizando sonhos. Bom, teríamos aqui o Ayrton Lemos, né, participando do programa, mas por conta aí da Rede Gaúcha Sat, o Ayrton vai trazer na sequência aí da programação essa informação. Gente, o prefeito de Porto Alegre vai a Brasília buscar subsídios para gratuidades do transporte coletivo. É uma pauta aí que o Ayrton vem acompanhando, né, em Porto Alegre, e vai trazer essa informação ao longo da programação aqui da Acústica FM. A Rede Gaúcha Sat está chegando por aqui, o Jornal da Acústica vai fechar para a doutora Beatriz Ribeiro Barbosa, médica dermatologista e cirurgia dermatológica, doutor Sandro de Matos Dias, ortopedista e traumatologista, Meta Imóveis realizando sonhos, e Pompeia é fácil ser fashion. O Jefferson acabou falando aí, né, dessa pauta de Uruguaiana, 82, subiu aí para 82 número de trabalhadores resgatados, né, em Uruguaiana, acabou trazendo algumas informações, e a Márcia também trouxe uma pauta direto de Brasília, de encontro aí com a pauta aqui de Porto Alegre. Tá chegando aí a Rede Gaúcha Sat, daqui a pouco tem o Zap aqui na 97. Até lá. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Em revista, livre a todos os públicos, dos criadores e produtores de dados e tragédias. Dia 19 de março, às 19 horas, no Teatro Fevari, Novo Hamburgo, com Kraunos, Namirra, o Coro Jovem da Sporn e convidados especiais. Realização, escritório de produção, Marilourdes Franarim. Apoio RBS TV. A seguir, correspondente Gaúcha Resfriar. E depois, Sala de Redação. Sobe para 82 o número de pessoas resgatadas em situação semelhante à escravidão em lavouras de arroz na fronteira oeste. Rio Grande do Sul registra 4 mortes em rodovias nas últimas horas. Ministro do Supremo Tribunal Federal manda